CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Com a chegada da pandemia lá em março de 2020, as incertezas com a economia trouxeram impactos no setor de combustíveis. Houve uma redução do uso da gasolina e, em meio a isso, o etanol se destacou. O setor foi um dos únicos a registrarem aumento nas vendas do biocombustível no ano passado. Sobre esse setor e a produção desse combustível proveniente da cana-de-açúcar, nós conversamos agora com o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, Roberto Holanda, que está aqui ao vivo com a gente na CBN Campo Grande. Muito bom dia. Bom dia, Ingrid. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, e nós começamos a nossa entrevista perguntando para o senhor quais são os motivos de Mato Grosso do Sul ter ido na contramão da maioria dos estados brasileiros e aumentado o consumo de etanol em 2020, mesmo com o aumento na produção de açúcar. É importante ver, quando a gente considera o universo dos combustíveis do ciclo Otto, que chamam, que é gasolina mais etanol, ao longo do ano houve uma redução de 8%, que foi menor do que a redução média do país, ou seja, o Estado sentiu menos o efeito da redução de consumo de combustíveis no tempo da pandemia. Por outro lado, acho que a gente começa aí a resposta da sua pergunta com a nova tratativa tributária dos combustíveis no Estado. O governo do Estado resolveu, aumentou o ICMS da gasolina e diminuiu do etanol, ou seja, privilegiou o combustível renovável feito aqui no Estado, né? Então foi uma medida evidentemente importante que facilitou a competitividade do etanol frente à gasolina. Então, essa questão tributária foi um fator e aí o que aconteceu em consequência? Você teve competitividade. A maior parte do tempo o etanol foi competitivo frente à gasolina, né? Existe um número místico, um número mágico aí que é 70%. O etanol tem que ser 70% do preço da gasolina, só que os carros mais modernos já trazem uma equação de motor mais eficiente, ou seja, o meu carro passa de quase 75%, ele é a paridade dele. Então o consumidor vê isso. Acho também tem um apelo ambiental importante, né? Nós estamos gerando emprego aqui. O etanol hoje emite 89% a menos de CO2 do que o carro movido a gasolina. Então veja você que hoje, não é no futuro, hoje o brasileiro aqui usando etanol no carro flex, ele emite menos do que um europeu num carro elétrico lá, que usa energia elétrica gerada a partir de óleo, a partir de carvão. Então são dados importantes, acho que isso também é um apelo. Então a gente fica muito satisfeito com essa opção do consumidor pelo etanol. E agora falando sobre a produção de açúcar, o Estado é tradicionalmente produtor de etanol, mas no ano passado viu a oportunidade no mercado internacional de ampliar as exportações do adoçante. Com isso, aumentou a destinação de cana para o açúcar. Essa maior disponibilidade para o adoçante deve continuar em 2021 e como isso reflete também na produção de etanol? Seus dados estão absolutamente corretos. É importante a gente quantificar. O Estado sim, ele é um produtor destacado de etanol. Somos aí entre o terceiro e quarto maior produtor do país. E nos anos mais recentes, nas últimas 2 safras, essa característica se exacerbou. Nós chegamos a destinar 88% da nossa cana para a produção do etanol. É muito, né? E quando que o padrão sempre foi 70%. O que acontece em 2020? Né? No começo do ano existia um temor, né? A gente não sabia como é que ia se comportar a sociedade em geral, o mundo em geral, por conta da pandemia. Existia o medo, inclusive, de que os tanques das usinas ficassem cheios e nós tivéssemos que parar a safra. Então,
evidentemente que houve uma redução no ritmo na produção de etanol, e nós voltamos para o patamar normal do Estado, que é 70-30, 70% da cana para etanol e 30% para o açúcar, é o que está acontecendo hoje com a nossa safra. Nós aí retomamos uma produção de açúcar interessante, mas continuamos fazendo sendo um player muito forte no mercado de etanol. Importante produzimos aí entre 8 e 9 vezes o consumo do Estado, né? Então, assim, o abastecimento não tem o menor problema. E com isso a gente aproveitou também um bom momento do açúcar, né? No mercado, das cotações do açúcar no mercado internacional. Mais de 80% do açúcar produzido aqui é exportado para outros países. E nós temos aí uma condição de dólar também alto. Então, houve uma série de fatores. Lá no começo do ano, o petróleo desceu a preços negativos, né, coisas inimagináveis. Então, houve essa condição favorável para o açúcar, o produtor se adaptou, né? E eu entendo que nesse ano, no próximo ano, a gente continue com esse mix nesse nível, de 70-30. Uhum. Bom, eu gostaria também de finalizar agora a nossa entrevista perguntando para o senhor sobre o programa Renova Bio. Eu gostaria de saber qual que é o papel desse programa na redução de dióxido de carbono na atmosfera e também quais são as perspectivas para a Renova Bio no ano de 2021. Olha, esse é um assunto que me dá muito gosto de falar. Acho que a Biosul participou da criação do Renova Bio lá desde o final de 2016, né, junto com outras entidades do setor. É um programa, é um plano nacional de biocombustíveis e ele prevê o estímulo ao consumo e à produção de biocombustíveis. Em que direção? Em duas direções. Uma de criar emprego, de favorecer investimento, e a outra de, evidentemente, tratar da questão ambiental. O Brasil assumiu em Paris, na Conferência de Paris, assumiu compromissos muito ousados de redução de emissões, e o Renova Bio é um modo de atingir esse resultado. E o programa ele é simples, portanto, é brilhante, né? O que ele fez? Ele quantificou a vantagem do combustível renovável sobre o fóssil. Tem uma fórmula matemática que diz assim: o que é que eu ganho em termos ambientais usando etanol frente à gasolina, biodiesel frente a diesel. Então, existe um jeito de calcular, né? Existem empresas certificadoras auditadas pelo governo. Cada unidade, cada usina do Brasil preenche os requisitos, preenche um levantamento de informações sobre o seu processo produtivo. Quanto mais eficiente a usina for em termos de sustentabilidade, melhora a nota dela de eficiência energética ambiental. Ela tem essa nota de eficiência. Essa nota de eficiência, na hora que ela produz o etanol, ela ganha um título chamado CBIO. Esse título equivale a 1 tonelada de carbono, né? Por isso que a gente diz que o etanol produzido aqui no estado equivale a 3,1 milhões de toneladas de carbono sequestradas da atmosfera, né? Então, assim, se você for converter isso em árvore, em 3 anos a gente plantava uma área equivalente a Campo Grande inteira. É um dado muito legal, isso é um dado muito importante. Então, voltando para esse título, o CBIO, ele é um título negociado em bolsa. As distribuidoras de combustíveis, elas têm as suas metas, ou seja, elas são a parte obrigada que tem que comprar o CBIO, né? E o Brasil tem as metas de redução, cada ano tem que reduzir tantos %, e a cada distribuidora também é atribuída uma quantidade de CBIO que ela tem que comprar. E aí, gradativamente, o Brasil vai reduzindo as emissões. Isso traz um efeito positivo também, porque na hora que as unidades têm que investir, porque essa nota dela pode ser melhorada. Então, todo ano elas estão investindo para melhorar essa nota. Ou seja, ficando mais eficiente, e isso dá uma consequência no preço do etanol, que tende a ficar mais barato. Então, a gente é um jogo de ganha-ganha. Você favorece a indústria, favorece a eficiência da indústria, gera emprego, melhora o meio ambiente
diminui o consumo de combustível fóssil e a pegada do Brasil de emissão. O Brasil já é uma potência verde no mundo, já é respeitado como isso, fica ainda mais forte com a RenovaBio. Presidente, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande, também com os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com a CBN e falar para os ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.